Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje é um dia muito importante, é um dia muito feliz para quem gosta de música popular brasileira, para quem gosta de literatura nacional, porque hoje o nosso grande poetinha Vinícius de Moraes está completando aí 109 anos de nascimento, né? Vinícius de Moraes nasceu no dia 19 de outubro de 1913. E justamente para nós podermos comemorar, celebrar o dia do nascimento de um dos nossos maiores poetas, né, que já passaram pela nossa história, pelo nosso país, eu acho que seria bacana fazer um videozinho para nós conversarmos um pouco sobre a sua vida, um pouco sobre a sua obra. E seria interessante também nós irmos escutando algumas músicas, então eu deixei aqui algumas músicas rolando do nosso grande Vinícius. Tá tocando agora Pra Viver um Grande Amor, que é uma das minhas preferidas. E eu também vou utilizar, pessoal, uma colinha, não é? Eu vou olhar algumas vezes aqui pro PC, porque eu vou falar algumas informações como datas, nomes de pessoas. Aí para não errar, eu acho que seria bacana se tivesse uma colinha para que nós falássemos as informações corretinhas, tá bom? Pois bem, então Vinícius de Moraes, como havíamos comentado, nasceu no dia 19 de outubro de 1913, na Gávea, um dos bairros mais famosos, né, do nosso querido Rio de Janeiro, né, esse bairro carioca aí na Gávea. E o seu pai, como já havíamos conversado no vídeo anterior, aquele vídeo que falamos sobre algumas indicações, né, de livros que contam as histórias da nossa música popular, o seu pai era o doutor em latim. O seu nome era Clodoaldo Pereira da Silva Moraes, não é? E um fato curioso é que ele batizou todos os seus filhos, inclusive o Vinícius de Moraes, com a grafia latina, né? Portanto, Vinícius de Moraes, na realidade, se chamava Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. Provavelmente não pronunciei o latim da forma mais adequada, da forma mais correta, tá bom? Mas eu vou deixar escrito aqui para vocês lerem. Ou seja, ele batizou todos os seus filhos na grafia original, na grafia do latim, aliás. Anos depois, o Vinícius vai simplificar e vai se tornar apenas o nosso grande Vinícius de Moraes. A sua mãe, ela se chamava Lígia Cruz de Moraes e era uma pianista, né, como comentamos no vídeo anterior, tem essa pegada aí da música, da musicalidade, e portanto o Vinícius vai nascer então nesse ambiente, né, de muita música, muita cultura, esse ambiente muito intelectual, esse ambiente com seu pai, que era um grande estudioso, rodeado por livros. E já no colegial, pessoal, o Vinícius ele demonstra grande interesse pela poesia. E no final dos anos 20, ele já começa a colocar os seus pés na música popular, se unindo aos irmãos Tapajós para fazer algumas canções, tocar em bailes. E nessa época, ele lança o seu primeiro hit, que é a música Loura ou Morena. Faz algum sucesso na época, mas pouco tempo depois ele decide então encerrar essa parceria com os irmãos Tapajós e neste momento ele começa a se dedicar cada vez mais à poesia, né? Escreveu seus poemas, aos seus textos. E em 1933, o nosso poeta ele publica o seu primeiro livro que se chama O Caminho para a Distância. Nesse primeiro livro do Vinícius tem uma forte carga religiosa, não é esse Vinícius dos poemas de amor, das músicas românticas, quentes, não é? Que nós vamos ter mais para frente. Muito pelo contrário, é um Vinícius muito ligado ainda às questões religiosas, as questões, não é, de pudor, as questões metafísicas, não é, ele sempre buscando essa questão do infinito. Vinícius de Moraes ele vai se formar em Direito na Faculdade do Rio de Janeiro e em 1938 ele viaja para a Inglaterra, porque ele tinha sido agraciado com uma bolsa em Oxford para poder estudar a língua inglesa e também a literatura inglesa. E lá, um fato interessante, pessoal, ele vai para a Inglaterra em um relacionamento sério com a Tati, que seria a sua primeira esposa.
E é justamente lá na Inglaterra que ele se casa com a Tati. Ou seja, ele do outro lado do Atlântico, por procuração, se casa com a Tati, que estava aqui no Brasil. Ele trocava cartas com ela, né? Cartas muito românticas. Uma dessas cartas está presente neste livro aqui, que comentamos no vídeo anterior também, que se chama Todo Amor. E na carta que ele manda para Tati, né, ele fala sobre as noitadas de bebedeira. E também são cartas um tanto quanto... Eles são muito românticas, não é? Ele faz diversos elogios, fala que tá com saudade da Tati, a Tati também responde suas cartas com muito amor e por aí vai. Acontece que em 1939 rola aí a Segunda Guerra Mundial, né? Começa a Segunda Guerra Mundial, então Vinícius tem que voltar para o Brasil sem completar os seus estudos. E de 1939 até 1943, o Vinícius de Moraes, ele trabalha com textos jornalísticos, sobretudo com críticas de cinema. Em 1943, ele consegue ingressar no Itamaraty, né? Ele passa no concurso e se torna aí um diplomata brasileiro. Em 1946, ele ocupa o cargo de vice-cônsul lá em Los Angeles, o que para ele foi uma grande maravilha, né? Uma grande conquista, porque em Los Angeles ele estava muito próximo de Hollywood, portanto, ele estava próximo de diretores, de atores de cinema, e ele era um cara muito apaixonado por cinema, né? Ele não escrevia críticas sobre filmes apenas para ganhar dinheiro, mas ele tinha essa paixão também. Ele é um cara que gostava muito de assistir filmes, de conhecer novos filmes, novas histórias. Estar naquele meio para ele fez com que ele criasse mais interesse, né, nessas questões de roteiro, de teatro, de cinema também. E aí, pessoal, em 1953 é um momento muito importante da vida do Vinícius de Moraes, porque ele vai para Paris como segundo secretário do Itamaraty, e nesse momento ele conhece um produtor de cinema que se chamava Sacha Gordini. Eu provavelmente pronunciei errado também, mas vai estar escrito aqui embaixo para vocês pesquisarem. E esse encontro entre os dois é muito importante porque o Sacha ele vai pedir para o Vinícius que ele escrevesse um filme com tema brasileiro. E aí o Vinícius de Moraes se recorda de uma peça de teatro que ele tinha escrito anos atrás, que se chamava Orfeu da Conceição, que é baseado, né, no mito grego. Ele pega o mito grego de Orfeu e ele recria este mito nos morros cariocas, né, nos morros do Rio de Janeiro. E aí ele pensa, vou pegar então essa peça de teatro e vou transformar ela em um roteiro para filme, não é? E é interessante porque nesse momento também ele ganha alguns patrocínios para poder apresentar essa peça em teatro mesmo. Só que aí faltava uma coisa, pessoal. Para que ele apresentasse essas peças em teatro, como ela é um musical, faltava ele encontrar uma pessoa que pudesse dar música, não é? Fazer as composições, os arranjos, a melodia nas letras que o Vinícius escrevia. Portanto, é neste momento que vamos ter um dos maiores encontros da música popular brasileira, que é o encontro de Tom Jobim com Vinícius de Moraes. E é interessante, pessoal, porque nesse livro aqui que comentamos no último vídeo também, do Jairo, ele vai comentar que o Vinícius, então, ele faz a proposta, não é, para o Tom Jobim, para que ele fizesse aí os arranjos, a parte melódica das canções. E a primeira vez que a primeira coisa que o Tom Jobim fala pro Vinícius é: tá bom, eu gostei da ideia e tal, mas vai rolar uma graninha aí, um dinheirinho aí. Isso é interessante porque na época, né, o Tom Jobim, ele passava por momentos meio difíceis, né, financeiramente falando, tocando em bares para tentar se sustentar de alguma forma, com a ajuda do padrasto e por aí vai. E aí estava em busca de dinheiro, né? Ou seja, ele estava à frente dele, não é? Estava um dos maiores poetas da nossa história, propondo para ele essa parceria. E a primeira coisa que ele pergunta é se tinha um dinheirinho, não é? Isso é muito interessante, eu acho uma passagem muito bacana, né? Então é nesse momento, pessoal, que começa a segunda incursão do Vinícius de Moraes na música popular brasileira. Lembra que a primeira
foi lá com os irmãos Tapajós, e depois disso o Vinícius ele começa a se dedicar mais à poesia, aos poemas, e a segunda incursão, portanto, vem com essa parceria com o Tom Jobim. E essa parceria, pessoal, dos dois, do Tom Jobim com o Vinícius de Moraes, vão render mais de 46 composições de sucesso. 7 anos de parceria, né? Entre esses sucessos temos Chega de Saudade, que foi a primeira música, né? O marco zero da Bossa Nova. Temos também A Garota de Ipanema, que virou a música propaganda do Brasil lá fora, não é? Muitos cantores de fora da gringa fizeram as suas versões de Garota de Ipanema. É uma música que respira o Rio de Janeiro, né? Quando escutamos ela, lembramos do Rio. E tem também aquela música linda, que é Eu Sei Que Vou Te Amar, que o Vinícius de Moraes, inclusive, canta em uma das suas apresentações, né? No meio dessa música, ele começa a declamar o soneto de fidelidade, ou seja, olhe só a cultura que Jobim tinha, né? Como que era a música, os poemas juntos, é um negócio fantástico. E além dessa parceria com Tom Jobim, né, que foi a maior parceria que nós tivemos na música, foi um negócio assim, elite, tá falando elite, não tem erro, né? Como o Casemiro fala. Tivemos também a parceria com Toquinho, que foi algo também surreal de qualidade. É interessante que o Toquinho conta em uma de suas entrevistas, salvo engano, é na entrevista que ele dá pro podcast Vênus, né, com as meninas lá, e ele conta que o Vinícius de Moraes, ele ainda não tinha uma confiança muito grande, né, no trabalho do Toquinho. E não era só pela questão da idade, né? O Toquinho era drasticamente mais novo que o Vinícius de Moraes, né? Mas era sobretudo porque eles ainda não tinham, de fato, um trabalho juntos, não é? Um trabalho de peso, um trabalho de sucesso. Então, mas eles já faziam alguns shows, o Toquinho já tocava algumas músicas já pro Vinícius de Moraes, já tinha uma parceria nesse tipo, mas um grande sucesso, uma grande composição, eles ainda não tinham. E aí o Toquinho conta que eles foram fazer um show lá na Bahia, e lá na Bahia o Vinícius, ele começa a escrever os versinhos, né, da música que conversamos também no vídeo anterior, que é a música que se chama Tarde em Itapuã, né? E aí o Vinícius então escreve os primeiros versinhos, né? Um velho calção de banho, um dia pra vadiar, o mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. E aí o Toquinho, quando encontra esses versinhos, ele fala, meu Deus, eu quero fazer uma parceria com essa música, eu quero poder trabalhar nessa música. E fala com o Vinícius de Moraes, né, que quer ajudar a fazer essa parceria com ele. E o Vinícius fala, não, essa música não é para você, eu tô fazendo essa composição e vou fazer uma parceria com o Dorival Caymmi, porque essa letra combina com o Dorival Caymmi. E aí o Toquinho fala, né, que eles estavam na Bahia, porém o Toquinho iria precisar fazer uma viagem para São Paulo, né? Tinha que vir para cá resolver alguns assuntos. E ele conta que antes de sair do hotel, roubou a letra, não é? Pegou o papel que estava ainda na máquina de escrever, trouxe para São Paulo e ficou, né, uns 2 dias depois que ele resolveu as coisas dele no hotel, com o violão, tentando fazer o restante da composição, encaixando no violão. E aí ele consegue fazer, volta para a Bahia, mostra para o Vinícius gosta, não é, da letra, e aí inicia uma grande parceria que vai ter muitas outras canções de muito sucesso, como Morena Flor, Pra Viver um Grande Amor, muitos e muitos outros hits de sucesso, músicas de sucesso, né? Eles gravaram discos para as novelas, eles fizeram muitas composições, muitas canções, e é interessante, pessoal, porque a história, né, de vida do Vinícius de Moraes, tanto que o Carlos Drummond de Andrade, né, nosso poeta mineiro, ele diz que o nosso poetinha, ele é o único que viveu como um poeta, não é? Tudo que ele fez de uma forma muito intensa, não é? Ele amou intensamente, compôs intensamente também, escreveu seus poemas, os seus versos, tudo de uma forma muito intensa. Né? Ele se entregou, se doou para as músicas, se doou para os poemas, para os seus textos, e por isso que nós temos uma obra hoje tão profunda,
uma obra tão humana. Para vocês terem uma ideia da grandeza que é o nome Vinícius de Moraes, o nosso outro grande poeta, né, o João Cabral de Melo Neto, disse em uma de suas entrevistas que o Vinícius de Moraes poderia ser o maior poeta de língua portuguesa. Veja bem, não estamos falando aqui do maior poeta brasileiro, do maior poeta do século XX, estamos falando do maior poeta de língua portuguesa. Portanto, estamos colocando aí nesse balaio Camões, estamos colocando Fernando Pessoa, estamos colocando Cecília Meirelles, que foi uma grande poetisa. Ou seja, olhem a qualidade, né, dos sonetos, dos poemas que o Vinícius fez. E aí o João Cabral de Melo Neto fala que ele só não conseguiu ser o maior poeta de língua portuguesa de todos os tempos porque ele teve essas incursões na música popular brasileira. E João Cabral de Melo Neto não gostava muito de música, né? O negócio dele era outro. Mas é interessante nós vermos essas palavras, essa admiração que um grande poeta como João Cabral de Melo Neto tinha pelo Vinícius de Moraes. Isso mostra a grandeza dele. Ou seja, ele foi reconhecido pelo povo, porque o povo consumiu. Hoje nem tanto, infelizmente, né? Hoje nós brasileiros muitas vezes preferimos músicas mais descartáveis, não é que daqui a um mês vão ser substituídas por outras. Mas na época que o Vinícius vivia, as suas canções estavam na boca do povo, não é? Eram músicas populares que o povo cantava, que estavam nas novelas que passavam na TV. E além dessas canções que eram populares, que o povo consumia, ele também escrevia sonetos, poemas, que até os seus poetas mais famosos, os seus pares, o elogiavam, tinham a admiração pelo Vinícius de Moraes. Ou seja, essa figura é uma figura imensamente rica e é um orgulho para mim ser brasileiro, ter nascido no mesmo país que o nosso grande poeta Vinícius de Moraes. Eu acho que nós como brasileiros precisamos resgatar a história, a vida, a obra dos nossos grandes artistas, né? Dos nossos poetas, dos nossos cantores, dos nossos grandes políticos também, porque tivemos grandes homens públicos. Estamos passando hoje, né, por um momento não muito bom na política, na nossa cultura. As coisas estão... Mário Vargas Llosa escreveu um ensaio que se chama A Civilização do Espetáculo, né, que ele fala de como as coisas, a política, a música, a literatura está passando por uma banalização, com conteúdos muito superficiais, não é? Mas é justamente por isso que nós temos que resgatar, não é, esse conteúdo mais profundo, mais humano, para que ele possa reviver na nossa sociedade. Nós precisamos ter orgulho e ter como exemplo esses grandes artistas, esses grandes poetas, compositores da nossa história, pessoal. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Acho que me emocionei um pouquinho a mais aí no final. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Escutem Vinícius de Moraes, leiam Vinícius de Moraes. Ele merece permanecer vivo aí no nosso dia a dia, na nossa cultura, com a gente escutando as suas canções, lendo os seus poemas. Ele merece viver aí entre nós, certo? Então é isso, um forte abraço para vocês, um beijo e até o próximo vídeo.